Agora já tem menos gente, só as coisas vai. Achando, não é? Desta vez não vai arriscar. Minhas senhoras e meus senhores, bom dia. Se concordarem, vamos retomar os nossos trabalhos, dado que temos de facto uma manhã longa. Na sequência do primeiro painel desta conferência internacional, o qual nos permitiu termos uma ideia mais concreta e mais abrangente da realidade sobretudo nacional em matéria de gestão de grandes eventos esportivos e da ocorrência de episódios de violência, destacando-se quer os esforços que têm sido levados a cabo do ponto de vista legislativo, quer também do ponto de vista de intervenção das várias entidades e autoridades competentes, traz-nos a este segundo painel um esforço de percebermos em que medida é que, tal como foi referido pelo nosso último orador da primeira mesa, em que medida é que este fenómeno da violência associada ao desporto, que será um fenómeno com o qual teremos que nos deparar nos próximos anos, poderá, de alguma maneira, ser colmatado, combatido, prevenido através de mecanismos de cooperação internacional. São vários os mecanismos de cooperação internacional em vigor nesta matéria e, obviamente, que a Interpol se constitui como um parceiro fundamental com o qual as autoridades portuguesas têm trabalhado. Tivemos a oportunidade também de constatar esta manhã que, ao nível do Conselho da Europa, tem sido desenvolvido um trabalho muito significativo e não será menos verdade que, além dos instrumentos que resultam dos vários fóruns internacionais, muitas vezes a cooperação bilateral se revela particularmente útil para prevenir e para combater este tipo de fenómenos. Nesse sentido, na mesa de hoje, nesta segunda mesa redonda, teremos a oportunidade de perceber um pouco melhor o trabalho que tem sido desenvolvido pela Interpol e, em particular, no esforço de preparação do Campeonato Mundial de Futebol, que terá lugar em dezembro de 2022 no Qatar. E, por isso mesmo, temos connosco dois importantes oradores que nos permitirão ter uma visão mais global do trabalho que está a ser desenvolvido. Por um lado, o Sr. Michael Roberts, gestor do programa da Interpol, que se dedica justamente à segurança dos eventos desportivos, programa da Interpol designado Estádios, o qual trabalha há cerca de 20 anos na área da segurança e resposta a situações de emergência e, enfim, de uma forma geral, no domínio da gestão dos grandes eventos. Temos também o Sr. Capitão Abdul Rahman, que é um capitão da Polícia do Qatar, o qual, no fundo, neste momento desempenha funções na área da formação e do desenvolvimento da unidade que se dedicará à gestão do Campeonato Mundial do Qatar, tendo também vasta experiência nesta matéria. Ao nível nacional e, no fundo, também procurando perceber em que medida que a Polícia de Segurança Pública se irá associar aos esforços das autoridades qataris e bem assim à Interpol na preparação deste campeonato mundial, contaremos com uma intervenção do Sr. Comissário Yuri Rodrigues, o qual, além de vasta experiência na área de investigação criminal, designadamente nos comandos de Oeiras e, na Esquadra de Oeiras e no comando de Lisboa, desempenha atualmente funções de ponto nacional de contacto para as informações policiais, junto da Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública. Portanto, se concordassem e, para de facto não alargarmos os nossos trabalhos, eu pediria aos nossos oradores uma disciplina régia de 15 minutos por cada uma das vossas intervenções e passaria a palavra ao Sr. Michael Roberts. Muito obrigado.
prefer to be up and about. Thank you very much, Dr. Riel, for the introduction. It says in the guide, in the agenda, that Fala Al-Dasari is supposed to be presenting this presentation. Clearly I'm not Fala, I'm not Qatari. I'm actually Australian. I've been working with Interpol Project Stadia for approximately just over 3 years, and it's been a fantastic experience, but Qatar is very close to my heart. Prior to joining Interpol, I worked for 3 years managing a team of security specialists, developing a lot of the foundational planning for the World Cup in 2022. My daughter was born there, so I'm very pleased to have been involved with this project for a long time. Fala sends his apologies. He has some personal business he's had to deal with this week. He would have loved to have been here to present, but I'm happy to present on his behalf. So, in terms of what I want to talk about today, I want to really focus on international police cooperation and the role that Project Stadia plays in relation to international police cooperation for major events. The focus of the presentation is going to be a little bit about Interpol, because not everyone has a good understanding of what we are and what we do. And I'm going to talk a little bit about some of the challenges related to international police cooperation that we've certainly identified during our several years in terms of working on Project Stadia, and then look at some of the specific activities that Project Stadia implements to facilitate international police cooperation for major events. Let's just have the presentation up here. Okay, so first of all, a little bit about Interpol. So Interpol's vision is actually connecting police for a safer world, and that is all about police cooperation. So we're a unique organisation. We have 194 member countries. We have a representative office in each of those countries, which makes us the biggest law enforcement organisation in the world. Our headquarters are based in Lyon, in France. That's where I live and work with my colleague, one of your colleagues, Andre Silva. And we also have our other major office in Singapore, which is our Interpol Global Centre for Innovation. And then we have a number of regional bureaus around the world to coordinate our operations. In terms of our focus areas, there are 3 main strategies that we focus on at Interpol. We have counterterrorism as a primary focus for us, organised and emerging crime, and cybercrime. And why I think it's important to highlight this at this point is that Interpol Project Stadia is really one of the only programs within Interpol that cuts across each of these crime types. So we get involved in issues related to counterterrorism for major events. We have a significant focus on cybercrime and cybersecurity for major events, and an emerging focus, I would say, on organised and emerging crime related to major events. So that's becoming, as I say, a much more specific area for us. So, in terms of the cybercrime, cybersecurity is a relevant topic. We were in South Korea last year for the Winter Olympics, and that event was targeted by a state actor who took out the local organising committee's website immediately prior to the opening ceremony of the Winter Olympics, which affected their ticketing strategy and the ability of people to access that venue. It was highly embarrassing, of course, as well. From a counter-terrorism perspective, we just need to go back to Stade de France attacks in November 2015 to see how CT can impact on major events and major sporting activities. And from an organised and emerging crime perspective, there's been a number of reports coming out of Russia 2018 related to people smuggling and forcing people from Africa into prostitution for the event. So on the premise that they were going to be employed legitimately. So these are real things that are happening and things that we get involved in supporting for our member countries. So Interpol Project Stadia is about safe and secure major events. We lead the development of international capabilities, networks and approaches for policing and securing major events. So again, it's all about facilitating cooperation and encouraging law enforcement internationally to work together
to provide safe and secure major events for everyone involved. And it's not just about law enforcement, by the way. We also have a strong focus on working with the likes of event owners, International Olympic Committee, FIFA, working with local organising committees, venue owners and managers, and bringing together all of those stakeholders to deliver safe and secure major events. And most crucially, we're a partnership, as has been mentioned a couple of times, between Interpol and Qatar. So we were set up in 2012 as a 10-year project with the two main objectives of supporting Qatar to deliver the World Cup in 2022, while also supporting all Interpol member countries to deliver safe and secure major events. So that's us. All right, in terms of the work that we've done over the first 6 or 7 years of the project, what are the main challenges that we've identified in terms of international police cooperation? And some of these will be obvious and clear to you guys that these are some of the big challenges that are present in these events. Of course, the international audience and the different cultures brings different approaches to being a fan, but also different approaches to dealing with law enforcement and working with law enforcement in these events. So that creates a level of complexity, particularly when it's something like the Olympics or the Football World Cup, when you have tens or hundreds of countries coming into your country that perhaps haven't been in your country before and don't understand your particular culture or law enforcement effort. So that's a crucial challenge from a law enforcement cooperation perspective. Of course, the international nature of crime, and I provided some of the examples earlier in relation to counter-terrorism and cybercrime and human trafficking that have been identified in recent major events. So we're seeing within Interpol generally the emergence of more and more international crime, and that again necessitates police work well together to deliver safe and secure major events. And the final area is around integration and working with, as I say, the event owner, the likes of FIFA, or if it's your local league, as we heard, or football association, as we heard in the last panel, working with them to exchange information and exchange knowledge, and also from a planning perspective. Local organising committee, if it is a local organising committee for a World Cup or an Olympic type event, as well as the venue managers, the venue operators are crucial to be involved as well. Understanding that it's not just law enforcement on their own, coordinating internationally, but they need to be coordinating with these international organisations as well to achieve effective, safe and secure events. And then of course the public security authorities to achieve that effective integration. So that's a key challenge that we see that comes up time and time again from the events that we visit and we get involved in. And that coordination amongst all those stakeholders is absolutely crucial. Okay, so what are we doing in this project Stadia? A very important part of our work is around capability development, and that's providing law enforcement internationally with the opportunity to come together in an interactive environment, learn particular skills related to planning and delivering major international events and sporting events, and build their network of support. And that's a crucial aspect in terms of the presentation today. Being able to expand your network with your colleagues all over the world to share information when you need to in relation to policing and security for big events. So I did actually bring Fala into the room today. Here he is. This is actually just last week in Lyon. We had the 4th course of our International Professional Certificate in Sports Safety and Security that we run with the National Centre for Spectator Sport Safety and Security in the USA. And this is a program, as I say, that's been running now for, this was our 4th course. There's 6 courses in the program. And we're very pleased to have put through, I think it's over 125 senior law enforcement experts through this course over the 18 months or so that's been running. We're also very pleased to be running the course now in Qatar with our colleague Abdul Rahman and his team over there. So all of their silver commanders are going through this training and will achieve this certification for the World Cup in 2022. So that's really important. But we're also exploring other capability building activities on a bilateral basis. We're very pleased to have worked with
the Portuguese authorities in terms of establishing some bilateral work between Qatar and Portugal. And we're looking to understand how we can take some of the training approaches here in Portugal to an international audience, particularly around football spotting, which is a particular area of expertise here in Portugal. Expert groups are also another big part for us. So we have a bunch of expert groups that we run, from general safety and security to cyber security, legislation for major events, security systems and technology, and later this year, which actually Andre is running, is a high-risk matches expert group, and organising emerging crime for major events. So these, again, bring together law enforcement with the private sector, with event owners, the full range of stakeholders involved in delivering safety and security for big events, to discuss and debate contemporary challenges, but also work to identify solutions to address those challenges. And the other big area that we focus on is around standards and guidance development. So establishing good practices, international guidance and standards related to major event policing and security. So this was one particular activity that we concluded last year. We partnered with the Sports Ground Safety Authority in the United Kingdom. We brought together a broad range of stakeholders, again, from Liverpool Football Club to venue operator and Principality Stadium in Wales, Council of Europe, law enforcement entities from Qatar, to develop standards and guidance related to venue safety and security planning, licensing and certification. So taking the good practice work that's done in the United Kingdom with the SGSA and taking that to an international audience. And actually this year, we've had some early discussions with FIFA about establishing some international police cooperation guidance for all 194 Interpol member countries. So we hope that'll be a project that we get up and running this year. That's it from me. Thank you very much. Thank you very much from ourselves, and thank you for keeping up with the schedule, basically. O nosso orador conseguiu, de facto, não só manter, como, aliás, conter a sua intervenção a menos de 15 minutos. Muito obrigado, uma vez mais. Passei a palavra ao nosso segundo orador deste painel, o qual tivemos já a oportunidade de apresentar, o Sr. Capitão Abdul Rahman, da Polícia do Qatar. Good afternoon, everyone. I'm Captain Abdul Rahman from Qatar Security Committee, the training unit for 2022. In 2010, the announcement for the FIFA World Cup was to live in Doha for 2022. And 2011, by His Excellency Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, we'll have the Security Committee for 2022. We have this unit in the Security Committee, risk management and media, and the coordination and follow-up. We have the competition venue, it's, for example, for the stadiums. We have the non-competition venue, it's for the fun zones and the training side. And we have the technical affairs and the cyber security. I am from the training and development unit, from this unit for the Security Committee for 2022. What will be in charge for that training unit for 2022? We are domestic for the work readiness, training of those involved for the tournament, and also we have various training method. It will be like simulation, seminars, exercise, and we'll have also the training and the science. This is some of the experts what we have in the development unit. We'll have from Russia and also another country, UK and United States, all of them in Qatar. Part one, the main programs we have for 2022. We have safety and security as per FIFA regulation, and we have a bronze and silver command.
We have also training the trainer for the behavior analysis or behavior technique, sporting resource and system, the system what we have to resource the main programs. We have the software and database for the main courses, and we have the CBD, is continued professional development, and we have the agreement and partnership with the other countries or other companies. This is the main course for safety and security beer fever regulation. We will train 100 trainers, and the courses they will take it, the searching and the crowd management and the access control. All of these courses they will take it for 16 weeks, and after that we will train the other companies. This is what the trainers they will get. They will get the stadium zone and training in regard private and other dangerous, training regard tickets and permit, training regards the regulation of the tournament. Target group it will be for this steward company and the government security. This is the work plan. They will work in part-time, not the full-time. 50 trainers by 20 trainees. They will work 4 courses by years. They will train 4,000. This will be in 2020, 2021. 100 trainers we will have. They will train 20 trainees, 4 courses per year, 8,000. It will be per year until 2021, 12,000. This is what it will be in a full-time course. Before 6 months before 2022, there will be a full-time 2 course beer trainers as a month, and there will be 20 trainers beer course. They will be 24,000. The stewarding company trainers, one trainer for each 200 personnel is must as beer contract with stewarding companies. And also we have the course standard and concept as provide circular. All cadets must be tested also. This is some comparison between Russia and Qatar, what they did in Russia and what we will do in Qatar. The number of the trainers, they had 120 trainers from stewarding companies. We will have 100 trainers from government and department, 1 trainer for each 200 personnel from the stewarding company. The duration of the course in Russia, there was 2 weeks, and in our country it will be 3 weeks. The number of the trainers per course, they have 50 trainers. We will have 20 safety and security training. They have 1 year before the tournament is going, but we will start 2 years prior the tournament is working. This is about the supplementary, depends about the venue when they will be ready for us. The other course, we have bronze level program. We will have 400 officers from ISF or police or the army. Each course, they will have 16 weeks. We already start from 2012. It will finish in 2021. We have collaboration with UK Police Bronze Program and certificate from Ireland. Already we have 86 officers there graduate from this course. Let's have this course, the full training package. It will be the leadership, public order, and the major event, and venue security, and human rights, and dealing with media. This is what some of the courses what they get in. And also they have some exercise. This is some of the exercise or tournament they are working on it. Some Sugwagif exercise, Gymnasium World Champion, America Cup in Doha, Italian Super Cup match also in Qatar. And we will have US
UCI Road World Champion. After they finish, they get a license for the bronze, and it should see like this. This is a video showing our training. This is in UK, some of the police officers, the bronze. This is some of the exercises at Qatar. The silver level program, we will have 45 officers. From the bronze program, 15 per year. We have a training package includes University of the Mississippi with the stadium program, and also we'll have some parts of it for the police, security and European. It will be in Portugal and UK and Spain also. We have cooperation between us and also Portugal. This is an overview of some of the silver program activities. I was one of them, the last program in Porto. The third program we have the trainers for the behavior analyze or the behavior technique. We will have 40 trainers for the behavior technique. We'll have security awareness course with the Dutch police and also with the Turkish police. They will be domestic, Turkish, and also inside Qatar. Final project, every trainer has conducted security awareness course before an assignment committee. Target group training part-time, the same what we will do in for the security. This will be for the behavior technique. We'll have 40, 20 by 20 trainers, 20 trainers by trainees, 6 course per years. We'll train 2,400. And 2022 will have 40. All of them, they will start 40 trainers by 20, 6 course per year. They will be 4,800. There will be 7,200. And a full-time 2022 before 6 months before the kickoff, they will start 2 courses per trainer a month and 20 trainers per course. They will train 16,000 before the World Cup starts. This is the timeline for the program. We start already from 2015 for the bronze level, and the silver commander we start from 2019. Safety and security per FIFA regulation we start from 2018. We'll finish all the programs in 2021 before the World Cup comes to Doha. Part
2, the supporting resource and system, what we have for the main courses, what we have. First, the creation of the software. We made the software and database. They have all the knowledge for all the trainers and the trainees. We have also the CBD. We are training from early before to 2022, and we already finished 86 the bronze officer. From 2018 until 2022, if they stay with, they will not do anything. They will forget all the knowledge what they get. Because of that, we made these programs, the CBD. They have to go to workshop. They have to do some seminars, event attendance, and workshop, training courses, sport evening, varsity. Agreement and the partnership what we have between Qatar and the other countries. We have the International between Portugal Police, Great Manchester, and also Security Committee of Russia 2018. We have Spanish MOI, French MOI, and also the Interpol. And also we have Al Jazeera for the media, for Manchester Metropolitan University and University of Mississippi. This is an overview for the agreement, what we did. Legacy and outcome. We have, after 2022, all this training and all the money what we'll spend it for all this training is supposed to be a legacy for Qatar. It will not go like this. We have the competent training, important areas for future security awareness for FIFA World Cup. Finally, we need the motivation to start a race, but we only see any training in a place. Thank you very much. Thank you very much, Captain. Once again, you're standing a standard for our coaching speaker. Thank you for following up with the schedule. Senhor Comissário, espero que tenha consciência do grau de responsabilidade que impensa os seus ombros, dado que os dois oradores anteriores cumpriram rigorosamente menos de 15 minutos nas suas intervenções. Agradeço uma vez mais a intervenção do Sr. Capitão da România e passaria a palavra ao Sr. Comissário Ministro, por favor. Muito obrigado. Bom dia, muito obrigado. Irei aproveitar o tempo que sobrou para... de facto, muitos dos temas que eu tinha previsto falar já foram abordados com muita competência pelos intervenientes anteriores. Eu tentarei, de facto, acelerar um pouco a minha apresentação e ir aquilo que é de facto essencial. Começamos, já falámos da Isle Park, é um acontecimento marcante e permitam trazer aqui um vídeo algo chocante que julgo ilustrar ainda mais a importância de cooperação internacional num evento desportivo. Tragic episode of Soccer Madness. A fight broke out between Italian and British fans at the European Soccer Cup final. It quickly grew into a riot, and when a mad mob charged from one part of the stadium to another, at least 38 people were killed in the crush. As Stephen Fraser tells us tonight, it was a sickening sight. Most of the dead were crushed under a brick wall which collapsed under a stampede of fans trying to escape rioting in the stands. It took police 40 minutes to clear rioters and to make way for ambulances. Some of the injured were carried away on metal crash barriers. Bodies lay untended on the concrete steps. And all during the rescue efforts, hundreds of rioters, oblivious to the deaths, continued to throw bottles and to charge police.
Most observers said this trouble was started by English fans, who have earned a reputation for hooliganism both at home and at matches throughout Europe. 20,000 Liverpool supporters were in Brussels for their team's championship match with Juventus Turin of Italy. Many of the British arrived drunk. Others started brawls before the game began, and some threw a table through a jewelry store window and stole the jewels. Escolhemos este trágico episódio porque foi, infelizmente, exemplo de consequências, entre outros fatores, da inexistência de cooperação internacional. Era uma final da Liga dos Campeões, na Bélgica, uma equipa inglesa e uma equipa italiana. 29 mortos, mais de 200 feridos, há bocado foi referido 600, será o número correto. E isto, infelizmente, continua a acontecer em vários recintos esportivos pelo mundo fora. Na Ásia, em África, felizmente, não temos visto isto acontecer na Europa, mas nada nos afasta deste despejo. A polícia belga, neste evento, acessa pouca informação, inexistência de mecanismos de cooperação policial, consumo excessivo de álcool, voltamos a falar nisto, portanto, passaram 3 décadas e parece que nos esquecemos, e esta ideia de que as pessoas se vão bêbadas para os recintos, porque lá não podem beber, então bebem tudo cá fora, isso peço desculpa, mas não apoio. E também um planeamento de operação desadequado, a infraestrutura desadequada e também um mau posicionamento de adeptos. Como já foi referido, houve uma resposta da comunidade internacional, a Convenção de 1985, ratificada por Portugal 2 anos depois. Esta Convenção, com um foco muito grande na contenção dos adeptos, mas já com alguma inovação, porque é o primeiro documento em que há uma previsão clara, um espaço para a cooperação internacional, referindo que os Estados convencionados terão a obrigação de implementar medidas que promovam a cooperação internacional. Contudo, todos nós sabemos, portanto, 87, durante a década de 90, continuamos a assistir episódios de violência, não só dentro dos Estados, mas também fora dos Estados. O procedimento desportivo não se esgota no Estado em si, muito mais abrangente, muito mais alargado. E tivemos graves incidentes, nomeadamente no França, em 98, e também no Europeu de 2000, organizado pela Bélgica e pela Holanda. De facto, foram dados primeiros passos da cooperação policial internacional e é sempre necessário um percurso, uma aprendizagem e até, portanto, há quem diga que só se ganha experiência cometendo erros, não é? E, de facto, no início, podemos dizer que a cooperação esgotava-se no envio de informação relativamente aos adeptos. Contudo, o que víamos muitas vezes era que o Estado cujos adeptos viajavam para outro país, por uma questão de precaução, tendia a caracterizá-los mais violentos até do que eles eram. Não fosse depois estarem a dizer que era gente pacífica, causarem problemas e estarem a acusá-los de informação não ser adequada. Por sua vez, o Estado que recebia a informação, também, eles dizem que são violentos, então querem ser mesmo violentos. Portanto, tínhamos um impacto no policiamento que redundava numa medida que era ter o maior número de polícias possível e devidamente equipados e preparados para lidar com desordens. Qual é o problema deste método? É que, de facto, se estivermos preparados apenas para lidar com desordens, à partida, pouco mais, se um dia um estranho para outro tipo de coisas, será para isto, será o desfecho que estamos à espera. Portanto, corríamos o risco de, não percebendo o que é que aquele adepto está a fazer, de interpretar sinais do mesmo como provocações, como atos precursores de violência e reagir aos mesmos, criando, de facto, um confronto, portanto, uma reação policial que, não sendo percepcionada como legítima pelos adeptos, porque não compreendiam por que motivo a polícia reage desta forma a uma coisa que no meu país é natural, achariam que não era legítima e, por
por isso também julgava-se no direito de reagir, causando-se assim as desordens, aquilo que se pretendia evitar. Ou seja, estávamos perante uma profecia autorrealizada, em que as medidas planeadas para reagir à violência que, de certeza, os adeptos iriam provocar, contribuíam também, por si só, isolados, desde que não concorrendo com outro tipo de medidas, contribuíam também para a realização, a verificação dessa violência. Cerca de mais de 30 anos de investigação científica, muitas vezes liderada pelo Reino Unido, mas também por colaboração de outros países, também com promoção da União Europeia, levaram à aprovação da decisão, uma decisão do Conselho da União Europeia, denominada relativa à segurança por ocasião de jogos de futebol com dimensão internacional, que previu pela primeira vez a existência de uma estrutura denominada Pontos Nacionais de Informações de Futebol. Consideramos esta medida inovadora, dado que deram responsabilidade aos Estados de criar uma estrutura com competência para, de facto, promover esta partilha de informação e também com a capacidade de interpretar. Esta medida foi acompanhada também com a previsão não só do envio de informação, mas também do envio de polícias, da cooperação policial já a um nível operacional, com o envio desses polícias, os chamados spotters, que ajudariam os contingentes policiais do país acolhedor do evento a interpretar e até a comunicar com os adeptos visitantes, dando um contributo de facto significativo, dado que, ao conhecerem os costumes, a língua, a cultura, muitas vezes através do diálogo, através de uma intervenção preliminar, conseguiriam fazer com que o comportamento não houvesse uma escalada para um comportamento considerado inadequado por parte do país acolhedor, porque de facto mesmo o visitante tem de se adaptar às regras e às leis do país que o acolhe, mas esta presença permitia de facto esta comunicação e um trabalho preventivo. Isto resulta, a nosso entender, obviamente, na diminuição da necessidade de recurso de meios específicos ao uso da força. O Euro 2004, realizado em Portugal, como já foi dito, veio de facto comprovar perante a comunidade internacional que este modelo, este policiamento chamado low profile, em que o polícia é visto como mais um interveniente na festa, não alguém que está ali para acabar com ela e para a limitar, mas como alguém que faz parte do convívio. Temos aqui esta fotografia de um adepto holandês a interagir com os polícias de uma forma positiva. Portanto, este evento veio de facto demonstrar que esta forma de trabalhar funciona, dado que foi um dos eventos, até aquela data foi de facto o primeiro evento que se marcou pela inexistência de eventos de desordens graves. Foi escrito muita coisa sobre isto, muitos investigadores independentes assinalaram a metodologia, o método utilizado, o procedimento, portanto, a colocação de polícias, sim, visibilidade, mas com uma baixa ostensividade, sem prejuízo, contudo, de esses recursos existirem e estarem prontos a ocorrer alguma situação de maior gravidade que pudesse acontecer. Portanto, consideramos este evento um marco determinante para a Polícia e a Segurança Pública e também para a comunidade internacional, porque, como já dissemos, aquilo que os investigadores contavam como uma alternativa foi, de facto, provado. Garantimos, portanto, uma grande capacidade de intervenção e reação, independentemente do nível de agressividade e do número de intervenientes, portanto, com o princípio de uma atuação rápida e proporcional e adequada à situação. Contudo, este modelo, na nossa opinião, exige muito das pessoas que o implementam, em primeiro lugar dos comandantes, dos decisores, que têm de ser capazes de interpretar de forma correta a informação que lhes chega, sobretudo dos spotters, e também,
relativamente aos próprios spotters que, para desempenhar o seu trabalho de forma adequada, devem estar dotados das ferramentas que os possibilitem fazer o trabalho de forma a corresponder aos objetivos. Neste sentido, nós queríamos realçar a importância da formação e referir que na Polícia de Segurança Pública um spotter tem de frequentar um curso chamado Spotting de Inteligência Desportiva de mais de 60 horas, que o prepara para, de facto, detectar comportamentos, interpretar os comportamentos dos adeptos, identificar e detectar sinais de racismo, de intolerância e outros tipos de sinais que são precursores da violência. De referir que no nosso curso integramos os princípios que estão previstos no Manual da Cooperação Internacional aprovado pela União Europeia sobre uma forma de resolução do Conselho. Portanto, podemos dizer, e é por isso também que estamos a colaborar com o Comitê para a Implementação da Segurança Mundial 2022, é uma das áreas de formação que os nossos colegas cataris têm demonstrado também maior interesse. E, por último, referir também todos os polícias que estão envolvidos no policiamento, que têm necessariamente de estar informados do contexto onde estão inseridos, do tipo de comportamento que é expectável por parte dos adeptos visitantes e da necessidade de, eventualmente, aumentar os níveis de tolerância a determinado tipo de comportamentos, dado serem praticados muitas vezes por pessoas que vêm de um contexto sociocultural distinto. E tendo bem a noção de que cada um dos polícias envolvidos tem um contributo importantíssimo para que a operação policial contribua efetivamente para um ambiente pacífico de celebração e alegria. Queremos referir que Portugal tem estado presente em vários eventos, já foram referidos, e destacamos, em particular, neste último Mundial da Rússia, em que foi um evento também um bocado semelhante ao Euro 2004, uma metodologia de trabalho diferente. Estamos a falar de um país com recursos enormes, foram 800 mil polícias empenhados, mas que se caracterizou, tal como no Euro 2004, pela ausência de incidentes graves. Foi assumido pelo governo da Federação Russa que uma das causas para a inexistência de incidentes foi a excelente cooperação que foi dada por todas as delegações policiais que estiveram presentes naquele país, tendo sido todos os polícias envolvidos no evento condecorados pelo governo russo. Mas também importa trazermos aqui para o presente e falarmos do grande evento que vamos ter agora em julho. Temos falado muito do Euro 2014, mas além da Liga das Nações, que vamos ter agora, temos outro evento que já foi no passado, que queremos referir, que é a final da Liga dos Campeões em Lisboa, em 2014, que opôs o Atlético Madrid e o Real Madrid. O jogo que, de todos os que poderiam acontecer, era aquele que, à partida, implicava maior risco, dada a proximidade de Espanha, a rivalidade entre as equipas e a fácil mobilização de adeptos espanhóis, com ou sem bilhete, que se dirigiram a Lisboa para fazer parte da festa. Mais uma vez, este evento foi um sucesso. A aplicação dos métodos de policiamento baseados na análise do risco e na cooperação internacional foram implementados. Tivemos em Portugal, em Lisboa, 10 polícias espanhóis, spotters, de Madrid, que ajudaram-nos a neutralizar as potenciais ameaças. Tivemos cá grupos caracterizados como muito violentos e, de facto, dos cerca de 100 mil adeptos, dos quais metade, 50 mil, tinha de 100 bilhete, tiveram aqui em Lisboa de forma pacífica. Portanto, gostaríamos de dizer que este evento foi um sucesso para todos, para a cidade de Lisboa, para a Polícia de Segurança Pública, para os adeptos, para a UEFA, só para os ativistas do Greenpeace é que a coisa não correu assim lá muito bem. Falando, portanto, da cooperação internacional, queremos referir que nestas últimas duas épocas tivemos, e ainda continuamos com uma época de cooperação internacional, dado que ainda temos equipas portuguesas nas condições europeias. No ano passado tivemos 13 polícias portugueses que foram colaborar com as polícias
noutros países, portanto, onde equipas portuguesas deslocaram, e também recebemos 34 polícias que nos ajudaram. Este ano o balanço é de 12 enviados e 35 recebidos. Temos ali grande diversidade de países, alguns da União Europeia, outros não, com os quais temos colaborado de forma bastante positiva. Podemos adiantar também que, para a final da Liga das Nações, vamos ter 18 polícias, holandeses, ingleses e suíços, especialistas em infrações desportivas, a colaborar connosco para que as operações no Porto e em Braga corram com sucesso. Portanto, colocamos esta questão: por que motivo continuar a existir violência associada ao desporto, sobretudo, e neste caso, no contexto internacional. Somos obrigados a falar, a referir que o desidrato da cooperação internacional nem sempre é atingido. E muitas vezes a culpa é dos estrangulamentos financeiros impostos à maioria dos países da União Europeia, resultado da grave crise económica que atravessámos nos últimos anos. A própria União Europeia, ciente desta tendência, quer do aumento da violência, quer da diminuição do envio de polícias para colaborar noutros países, elaborou uma decisão do Conselho em que recomenda aos países que, de facto, continuem a apostar na cooperação internacional, em que faz um balanço em que refere que o custo é baixo, portanto, o custo associado a estas deslocações, quer ao envio, quer ao acolhimento, é baixo, tendo em conta o contributo que dão para as operações e até o custo da operação total em si, portanto, representa uma pequena percentagem daquilo que é o custo da operação. Recomenda ainda que todos os países cabimentem verbas específicas para esta tipologia determinada de cooperação. Mas, como já se disse, a cooperação internacional não é a única forma de combater a violência associada ao desporto. Já foi referido também a recomendação de 2015, aprovada no Conselho da Europa, que, a par da Convenção, da nova Convenção, a Convenção sobre uma abordagem integrada da segurança, da proteção e dos serviços por ocasião dos jogos de futebol e outras manifestações esportivas, materializou-se, mais uma vez, o reconhecimento da importância dos diversos atores numa lógica de parceria para que os eventos desportivos possam decorrer em segurança. Neste documento, fala-se dos CNIF, e o CNIF é apontado como um mecanismo de excelência para a cooperação internacional, definido como um serviço policial, não um serviço policial, e único para cada país, que deverá constituir-se como uma fonte nacional de conhecimento especializado sobre operações policiais relacionadas com o futebol, a dinâmica dos adeptos e os riscos que o futebol comporta em termos de segurança e proteção, servindo de canal único para a troca de informação geral, estratégica, operacional e tática, relacionada com o jogo de futebol com dimensão internacional, bem como dados de caráter pessoal de adeptos de risco. É fundamental referirmos as palavras policial e único, porque uma das evolução do estado de arte levou-nos a esta configuração dos pontos de contacto para as instituições esportivas, porque serão talvez um mecanismo de cooperação policial, eventualmente a par do terrorismo, mas mesmo nesse caso temos infelizmente situações que não correram como deveria, em que a informação é trocada instantaneamente, em que as pessoas se conhecem, que as pessoas contactam diretamente umas com as outras, sabem o nome umas das outras e confiam umas nas outras. Mexer nisto é, na nossa opinião, dar um passo para que as coisas piorem, sem qualquer dúvida. Destacamos ainda que, em Portugal, como na maioria dos países da União Europeia, o NIF tem a palavra futebol no nome, mas dedica-se ao fenómeno desportivo em geral. Aliás, achamos que não faria sentido se assim não fosse. O que a experiência nos tem dito é que os adeptos violentos, os adeptos a risco, as pessoas que querem praticar violência associada ao desporto, acompanham mais do que uma modalidade, uma marca. É por isso que, em Portugal, infelizmente, temos episódios de violência associados ao futsal, ao hóquei de patins, ao handball, entre outros. Então, como faríamos se o NIF fosse só o futebol? Criaríamos novas estruturas para o handball, outra para o hóquei de patins, outra para o futsal, iríamos duplicá-las? Achamos que isso não fará sentido. Já terminaste. E só para terminar, queria falar que isto da coerção policial, tentativa de erradicar a
violência tem um cliente. E esse cliente é o adepto. Fazemos isto tudo para os adeptos. Já o fizemos de forma complementar em 2004 e 2014 e fazemos-lo semanalmente, nas nossas competições internas. Nós consideramos que todos os adeptos são importantes, desde os que fazem muito barulho, que são mais entusiastas, até aqueles que preferem, utilizam o seu direito de assistir aos estádios, sentados em pátios serenos e que querem, de forma calma e tranquila, desfrutar do espetáculo. E achamos importante referir que os adeptos têm deveres e direitos. Julgamos que têm em especial os deveres de cumprir a lei e as recomendações dos organizadores, promotores e forças de segurança. Mas temos de assinalar que têm o direito de entrar nos estádios a tempo e horas, de serem tratados com respeito e dignidade e de assistir a jogos a preços acessíveis e horas compatíveis com o registro laboral e familiar do cidadão comum. Acreditamos que assim a tensão entre adeptos, entre si e com as forças de segurança, diminuirá drasticamente, criando as condições adequadas para o diálogo e tolerância. Defendemos ainda que o adepto cumpridor tem o direito de ser tratado de forma privilegiada relativamente ao adepto que não cumpre. Os clubes, as sociedades esportivas, as forças de segurança e a sociedade em geral têm que promover uma autorregulação no seio dos adeptos. O adepto cumpridor tem de constatar de forma inequívoca que existe uma vantagem em encarar o desporto como uma festa e não como um momento e um local onde vale tudo, em que o insulto e a discriminação são toleráveis e até aceitos. Como já foi referido, a aplicação de medidas de exclusão dos adeptos violentos urge, mas também é necessário medidas inclusivas para os adeptos que dão alegria e corpo ao espetáculo do desporto, do futebol em particular. Muito obrigado. Muito obrigado pelas três intervenções. Com a autorização do Sr. Diretor Nacional Adjunto, eu se calhar abria à plateia apenas duas curtas questões. Uma questão melhor avaliando, uma chega, exatamente. E, portanto, perguntava quem é que, enfim, terá alguma questão a colocar a um ou mais dos nossos oradores, por favor. Sr. Diretor Nacional Adjunto, por favor. Boa tarde a todos, muito obrigado pelas excelentes apresentações. A minha pergunta vai para o Sr. Capitão de Qatar. Vi que põem, portanto, um ponto, valorizam e estão a pôr um enfoque muito grande na formação, que efetivamente é um caminho correto. Mas reparei que dos 3 níveis de comando, portanto, que seguiram, portanto, o conceito inglês do Gold, Silver and Bronze, apenas vi formação para o Silver e para o Bronze, não vi formação prevista para o Gold. Esse é efetivamente um problema que têm todas as polícias, não é só a polícia do Qatar, que efetivamente treinam todos, menos os que o topo da cadeia hierárquica. Não têm previsto treino para o nível, digamos, estratégico, ou Gold, porque não arranjaram formandos, ou por outra razão qualquer. The answer for this question about the gold commander. Still until now, they didn't decide who's going to be the gold. And, you know, the program for the gold command, we didn't put it until now because it's not clear for us who's going to be the gold for 2022. But for the silver and the bronze, we know them. And every year we took from the ISAF and the army and the police. But the gold still. Thank you. Work in progress. Bom, se o Sr. Internacional Adjunto me autorizar, daríamos por encerrada esta segunda mesa. No fundo, resumindo em termos de conclusões, a importância que é destacada da cooperação policial internacional nos seus vários mecanismos e canais, seja através de organizações internacionais, como sucede com a Interpol, seja através de um conjunto de instrumentos enquadradores, designadamente ao nível do Conselho da Europa e da própria União Europeia,
seja depois também no contexto bilateral, com um importante papel nos laços de cooperação entre organismos e organizações que trabalham diariamente nos domínios da prevenção e do combate a estes fenómenos da violência associada aos eventos desportivos. Com a orientação do Sr. Diretor Nacional adjunto, convidamos a todos a voltarem às 14h30. Muito obrigado, até já. Aí.